respiração em peixes e aves. Primeiro, estratégias respiratórias dos animais, de uma maneira geral, uma ideia do sistema respiratório dos crustáceos, respiração em peixes agnatas ou ciclóstomos, respiração em peixes cartilaginosos e ósseos, sistema respiratório de peixes teleósseos, são os peixes ósseos, né? Respiração em anfíbios, em répteis, nas aves, e um aspecto interessante sobre a traqueia das aves, né? Que é bastante longa, tem motivo para ser assim. Então, vê assim, essas informações foram tiradas principalmente desse livro, Princípios de Fisiologia Animal, do Christopher Moyes e a Patricia Schultz. É fisiologia comparada, pessoal, não é de animais domésticos, é comparado, tá? Pega vertebrados e invertebrados, sim? Então, aqui você tem uma estratégia respiratória em geral. Vejam lá em cima, bem à esquerda em cima, vocês têm ser unicelular, na água e no ar. Então, esse ser unicelular, ele faz a troca direta de oxigênio e CO2. Recebe oxigênio da atmosfera ou da água, né? Diluída, no caso, o oxigênio está diluído na água e expulsa CO2 do seu interior, porque o CO2 é um ácido volátil e vai causar acidose e alteração na conformação proteica, tá? E no ar é a mesma coisa, o ar dissolvido no ar se difunde para dentro da célula, tá? Então você tem na primeira linha lá em cima, nas duas colunas, dentro da água, oxigênio dissolvido na água e depois no ar. A gente pensa isso na evolução, né? Quando começou a vida na Terra, eram seres unicelulares, né? Tiravam oxigênio, o pouco que tinha, da água. Então depois vocês têm ali a presença de uma esponja inoquinidário, que a água ela é forçada para dentro por sucção, né? E nessa troca, por exemplo, no caso da esponja, ela entra por vários poros, ela é forçada contra as células para que haja a difusão do oxigênio e ela sai por uma única abertura superior. Tá? Então a água ela entra por vários poros, né? Na esponja ali à esquerda, ela é forçada contra a parede para forçar a oxigenação do tecido e troca de CO2 e a saída por um único poro. E no caso do quinidário, olha que interessante, a água entra por um lado, por um orifício, pelo menos superfície, como se fosse um alvéolo pulmonar. E nessa simples entrada, ele já tem troca de gases. Diferente da esponja, que a água entra por vários poros. Aqui entra por uma única abertura, ela circula e retorna. Ela entra rica em oxigênio e sai pobre em oxigênio, mas rica em CO2. Tá? Bom, no caso dos insetos, embaixo, bem à esquerda, vocês têm as chamadas traqueias, são vários poros por onde entra o ar, o animal movimentando o abdômen, esse ar é succionado para dentro, né, onde há a troca de gás, a partir dessas traqueias que estão presentes ao longo do abdômen do bicho. Nesse caso está representando uma abelha, né? Tá? Muito bem. Vocês têm à esquerda, em cima, nematóides, são vermes redondos, né? Vocês têm a sanguessuga na água, né? Em que o oxigênio se difunde pela água, né? Através da água pela pele do bicho, né? Circunda e depois ele sai por uma abertura inferior, né? E no caso da minhoca é a mesma coisa, né? Esse oxigênio se difunde. Então, nesse caso, você tem uma difusão direta, na verdade, do oxigênio de fora para dentro. Então, vê isso que em anfíbios acontece a mesma coisa. Então, o oxigênio da água, no caso da sanguessuga, penetra na pele e é feita a troca. Esse ar vai circular por dentro do bicho, né? E a mesma coisa em relação à minhoca. Só que aí, no caso da minhoca, se difunde o oxigênio a partir do ar, tá? Bom, lembrando que a minhoca, ela é fundamental para a aeração do solo. A aeração do solo, seus orifícios que ela faz, tocas, né? O buraco que ela faz na terra, permite a entrada de ar na intimidade do solo. E embaixo o nosso mamífero, que ele tem um órgão especializado para isso, que é o pulmão, né? Todas as espécies que vocês viram aqui não tem um órgão ventilatório, né? Nos vertebrados tem um pulmão. Nos vertebrados tem pulmão. De peixes até um mamífero, você tem um órgão especializado nessa troca, que é o pulmão. Então o sangue chega a esse local, né? Chega a esse local, ou seja, no caso de peixes, as brancas, chega a esse local, o sangue, onde ali ele é oxigenado, especificamente ali, e não ao longo de todo o organismo, como nas demais figuras acima. Tá? Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui uma superfície na coluna da esquerda, eu tenho
uma superfície respiratória, e que eu tenho troca de meio, note que a oxigenação só vai acontecer lá no final, né? Você tem ali na pressão parcial de oxigênio, o meio, pode ser o meio aquoso, a oxigenação só vai acontecer lá no final, a saturação com oxigênio, sim? Naquele meio em que eu tenho uma superfície respiratória e uma camada divisória, a oxigenação se dá muito de modo difícil. Em B diz assim, ó, um meio respiratório pouco misturado ou superfície respiratória grossa. Dificulta essa oxigenação de tecidos. Esse é um exemplo que acontece em algumas espécies. E ali vocês têm, então, nosso alvéolo pulmonar, né? Que o ar expirado, então, ele é oxigenado à medida que passa por esse alvéolo, sim? Ou por esse alvéolo superfície respiratória. Vejam que eu não tenho nenhuma... A superfície respiratória é bastante fina, não é como na primeira coluna da esquerda. É uma superfície bastante fina que permite uma boa passagem de gás, entrada de oxigênio e saída de CO2. Tá bem? Se vocês observarem o meio expirado, ele diminui a sua pressão parcial de oxigênio em relação ao outro meio que se mantém a pressão parcial de oxigênio intacta, né? O meio, à medida que ele vai sendo trocado, vai entrando no sangue, ele vai diminuindo, porque como ali a ordenada, a linha vertical, diz PO2, pressão parcial de oxigênio, à medida que esse ar passa pelo alvéolo, esse oxigênio do ar alveolar passa para o sangue, né? E a quantidade, obviamente que o ar expirado para o meio, ele tem menor concentração de oxigênio. Onde é que foi esse oxigênio? Foi para o sangue, tá? O que não acontece na primeira coluna, e que, vamos dizer, o sangue chega a ele, né? Tem uma superfície respiratória, no caso da pele de sapos, em que a pressão parcial de oxigênio é constante no meio, seja água, seja ar. Na coluna do meio está uma troca difícil, porque a superfície respiratória ela é mais espessa. Bom, só para vocês terem uma ideia em relação a, por exemplo, os crustáceos, você tem várias brancas, né, embaixo no abdômen desse bicho. A água entra e vai sair por uma abertura chamada escafognatito. Escafognatito, sim? Então, a água, desculpa, ela entra por várias aberturas no abdômen. Cada região daquelas é uma branca, em que a branca captura oxigênio da água, e libera CO2 e grupamento amônico, vamos ver depois sobre o renal, e sai por uma única abertura chamada esfagognatito. Interessante, isso vai se repetir depois nos ciclóstomos. Bom, respiração pensagnatas sem mandíbula, os ciclóstomos, assim, é o mesmo bicho. A gnatus é mandíbula, não tem. A quer dizer que não tem, como anaeróbio não tem oxigênio, então não tem mandíbula. Então, esses também são chamados de ciclóstomos. Estômago é abertura, então uma boca em forma circular. E vocês estão vendo perfeitamente ali à direita em cima, que é a boca de uma peixe ou feiticeira. Dá para ver também embaixo, à esquerda, embaixo, a boca da lampreia. Esses animais, eles se ligam a carcaças, né? Ou alguns geralmente carcaças, né? Animais já, obviamente, mortos, dificilmente em peixes vivos, eles fazem por sucção, e aquelas espículas, que são os dentes, vão raspando o tecido. Tá? Então, eles aprendem por sucção. Não tem um movimento mastigatório, é só por sucção. Bom, a lampreia, tanto a lampreia como feiticeira ou peixe-bruxa, a lampreia esquerda e a feiticeira ou peixe-bruxa direita, são animais de águas marinhas. Mas a lampreia, como o salmão e a truta, ela sobe os rios, vai para a água doce para desovar praticamente nas suas nascentes. A feiticeira, ela vive só em superfícies mais profundas de água marinha, enquanto a feiticeira até em 2.000 metros de profundidade. Até em 2.000 metros de profundidade. Tá? Ela é como se fosse um abutre do fundo do mar, sim? Limpa das carcaças. Tá? Bom, então, como é que no caso da peixe-bruxa? No peixe-bruxa você tem a entrada pela boca da água, né? Desculpa, vou falar água, né? A água, e passa por aquelas bolsas branquiais e sai por uma única superfície. Então, ela entra por um orifício e sai por um único orifício. Tá? Então, são várias bolsas branquiais que vão capturar o oxigênio da água e colocar o CO2 e a amônia para dentro dessa água,
para ser expulsa, tá? Então, entra por orifício e sai por um outro orifício. No caso da lampreia, ela entra por um orifício, mas ela sai por várias aberturas branquiais, vários opérculos, ao contrário da peixe bruxa, ou feiticeira, que é apenas um único orifício para saída, ela entra por uma superfície e sai por vários. Sim? O microtubarão faz a mesma coisa, o peixe cartilaginoso faz a mesma coisa, tá? Quando está ingerindo alimento, ali na figura da direita, a última figura embaixo, antes da numeração, figura 911, bem em cima da palavra figura 911, você tem, quando ela está ingerindo alimento, não há entrada de ar. Desculpe, perdão, não há entrada de água. Não há entrada de água, né? Não tem interferência com a alimentação, não vai engolir essa água, tá? Pela respiração, né? Bom, como é que é em peixes cartilaginosos e peixes ósseos? Porque o tecido de sustentação do peixe cartilaginoso é cartilagem, não é osso. De tecido ósseo, de peixes ósseos, ou teleósseos, como são chamados, o tecido de sustentação é tecido ósseo mesmo, né? Você tem fosfato de cálcio mineralizando essa cartilagem. No caso do peixe cartilaginoso, é só cartilagem presente. Então, você já viu essa figura em sistema cardiovascular, o que acontece? No caso dos peixes, o coração recebe sangue venoso e ele envia sangue venoso para as brânquias, onde é feita a hematose, ou seja, entra oxigênio e sai. O oxigênio é captado da água, né? E sai o CO2 para o meio, no caso para a água. E esse coração é forte o suficiente para, além de mandar para as brânquias, manter esse sangue agora arterial, rico em oxigênio, para o resto do organismo, o restante do organismo do peixe, e retornar para essa cavidade. Então, o coração só tem um único ventrículo. Ele tem uma brânquia, um átrio, um ventrículo. A função dele é receber sangue venoso e mandar sangue venoso para onde? Para as brânquias e fazer com que esse sangue continue circulando para o organismo já rico em oxigênio e pobre em CO2. Os peixes cartilaginosos, vocês têm aqui, são chamados de condrictes, né? Condros é cartilagem, mas ictis é peixe. Isso aqui naquele retângulo de fundo amarelo, bem à esquerda em cima, tá? Então, a água, ela entra pela boca, né? E ela passa por aquelas aberturas onde eu tenho as brânquias, né? É um movimento contínuo, em que você tem, então, a troca a retirada de oxigênio, a passagem por esse tecido extremamente bem vascularizado, tá? Contínuo. No caso dos peixes teleósseos ou peixes ósseos, né? Ósteo é osso, mas ictis é peixe, isso em grego, naquele retângulo de fundo cor-de-rosa, o que se observa? Você tem ali uma bomba de sucção e de compressão, sucção e compressão, muito eficiente. Diferentemente do caso dos peixes cartilaginosos, em que o ar ele passa essa abertura, tem abertura e fechamento desses opérculos, mas não de uma maneira tão eficiente como ou melhor dito, tão precisa como no caso dos peixes ósseos. Sim? No caso dos peixes ósseos é mais complexo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, esses são os peixes cartilaginosos, o tubarão, a arraia e a quimera. A quimera é uma mistura de tubarão com arraia. Lembra um pequeno cação, quimera. Então, são peixes cartilaginosos. Em que, notem ali, se vocês olharem, as brancas do tubarão lá em cima, naquela figura esquerda, são várias aberturas, são aberturas largas, não são pequenas, quer dizer, o volume de água que passa por ali é imenso, entra pela boca e passa por aquelas aberturas, por aqueles opérculos, né? São bastante extensos, não é um opérculo menor, né? Bastante grande. Mesma coisa em relação à raia. Na quimera aqui não dá para ver essas aberturas aqui nessa figura. Bom, como é que é o sistema respiratório de peixe teleósseos? Olha que interessante. Vocês ali, então, têm a abertura, a boca em cima, com as guelras, né? As guelras, onde essas guelras estão presentes nessa figura anterior, ali, ó, arcos branquiais, são aquelas 4 linhas depois do olho, atrás do olho, que elas são as guelras, tá? Bom, então, vamos ver assim. O que acontece? Vocês notem assim, ó, embaixo, no número 1, está escrito o que acontece, mas se vocês observarem, existe ali, bem embaixo, uma linha convexa, sim? Que é da abertura das guelras, que é a abertura para saída de água, ela se encontra, quando eu tenho essa linha contínua, quer dizer que está fechada, aquela guelra está fechada, tá? Então, como é que a água vai entrar?
ele faz veja bem, ele fecha a saída e abre, expande a abertura lateral. Com isso, o que acontece? É a mesma coisa que a caixa torácica. A saída está fechada, ele aumenta o espaço interno, aumenta a pressão negativa e a água é succionada. A água é succionada para dentro, né? A água é succionada para dentro. No caso do tubarão, quando ele circula, o fato de ele andar, força a água para dentro. O tubarão faz isso, né? A raia é a mesma coisa, a quimera faz a mesma coisa. No caso desse peixe teleósteo, ele aumenta a sua cavidade bucal, não permite a saída de água, então isso aumenta a pressão negativa e a água é succionada, tá? Bom, depois o que acontece? Ele fecha a boca em cima, bem em cima no número 2, lá em cima, ele fecha a boca, nota que não tem nenhuma abertura, né? O opérculo continua fechado, as guelras continuam, as guelras continuam fechadas, e o que acontece? E aí ele faz uma compressão da boca, compressão da boca. O que acontece? Obriga a água a passar entre as brancas, sim? Ó, ele força, e depois disso é que ele abre as guelras, para que essa água saia. Então, no primeiro momento, depois que ele abre, ele comprime, força a água a passar pelas brancas, onde eu vou ter troca de gases, oxigênio e CO2, e depois sim, no terceiro momento é que ele abre a abertura inferior, para a saída dessa água. Sem antes, primeiro passar pelas brancas, tá? Bom. E depois ele abre de novo a boca, algum fluxo retrógrado existe, ele abre a boca para que entre água da cavidade. Sim, mas ele vai, qual é o objetivo aqui? Do 4 ele passa para o número 1, vai fechar esse opérculo e aí aumenta o volume interno, o espaço interno, aumenta o espaço interno, pressão negativa e a água entra com força, tá? Então, existe primeiro forçamento pelas brancas, depois a abertura para a saída dessas guelras. Uma bomba de sucção perfeita. Sucção e compressão perfeita. Olha que interessante. Essa aqui é a famosa brânquia. Vocês têm ali os chamados arco branquial, bem à esquerda, arco branquial. E esse arco branquial, ele tem as lamelas primárias. As lamelas primárias são digamos assim, a minha mão seria aqui esse arco branquial. Então, daqui partem as lamelas primárias, sim? E essas lamelas primárias estão cheias de pregas colocadas superficialmente. Essas pregas são as lamelas secundárias. Todas elas são extremamente bem vascularizadas, por isso que as brânquias elas são vermelhas. E em inspeção de carne de peixes, sempre se examina as brancas para ver a sanidade do animal. Tem que estar avermelhada, uma cor nem demasia, nem brancas, né? Isso indica a sanidade do bicho, sim? Porque é muito vascularizado. Então, notem, eu tenho um sangue arterial entrando nessa lamela, eu errei aqui, desculpe, entrando nessa lamela e um sangue venoso saindo dessa lamela. Sim, onde é que eles vão? Vão para o arco branquial. Então, notem, olha que interessante. Na figura do meio está mostrando que a água, ela flui, ela é forçada entre essas lamelas secundárias, sim? E o fluxo de sangue é o contrário. Interessante, né? Esse movimento de sangue de contracorrente garante que haja uma ótima oxigenação desse sangue, porque à medida que o sangue está entrando na lamela, está entrando nessa lamela, né, passando pela sua lamela secundária, o sangue, o ar que passa já vai promover a sua troca de gás, de maneira que o sangue que vai para as artérias já está perfeitamente oxigenado, movimento de contracorrente. Se fosse assim, ia custar muito esse sangue, se não fosse movimento contrário, sim? Se fosse contínuo, unidirecional, o que aconteceria? Provavelmente, se fosse processo muito demorado, esse sangue aqui, que sairia, não estivesse totalmente oxigenado. Como ele é forçado contra a água rica em oxigênio, é forçado contra, né? À medida que ele vai passando por esse ar, ele vai trocando, sai CO2 e entra oxigênio desta água para o sangue, desta água para o sangue, tá? Alguém me disse que pode-se pegar o peixe pelas brancas. Isso é uma profunda ignorância. Claro que facilita a vida, né? Se tu quer manter o peixe vivo, no caso era para transporte, trocar de tanque, tu não pode segurar pelas brancas, porque as brancas são uma zona muito nobre, é como pegar pelo pulmão do bicho e colocar em outro lugar. Tu está lesando
lesionando seriamente com o teu dedo, tu está lesionando as brancas, que é um tecido muito vascularizado, e é por onde o bicho respira, né? Para largar na água, ele vai ter como se tivesse uma lesão pulmonar severa, né? No caso, uma lesão branquial, né? Não se faz isso, né? Bom, peixe pulmonado. Vocês viram esse peixe beta, né? Vocês veem o macho, que ele tem uma cauda linda, né? Peixe bastante colorido, eu acho um peixe muito bonito. Ele é, às vezes, até colocado num pote de geleia com água. Simplesmente pote de geleia limpo, obviamente, né? Tem geleia com água e ele fica lá isolado. E não tem oxigenação naquela água. Mas como é que esse bicho vive? Bom, primeiro assim, por que é isolado? Porque o peixe beta macho é muito territorialista. A fêmea também, mas o peixe beta é muito territorialista. Se botar dois, eles vão brigar pelo território e um deles vai morrer. Bem assim, é um peixe muito agressivo. Então, o que ele faz? Ele é um peixe pulmonado, ele capta água, ele capta o oxigênio da superfície da água. Como é que ele faz isso? Olhando da esquerda para a direita, vão ver que em anfíbios é a mesma coisa. Olha que interessante. Ele succiona o ar e coloca numa câmara anterior do órgão respiratório, uma bolsa, né? Então ele inspira esse ar e coloca nesta bolsa. Depois, na terceira figura, da esquerda para a direita, faz uma compressão do saco da câmara posterior, contrai, expulsa esse ar, essa água, né? Expulsa essa água pelo opérculo e depois, no outro movimento, ele contrai essa câmara anterior e colocando essa água com ar para dentro desse local, tá? Para essa câmara posterior, onde ocorre a troca gasosa. Então, a troca gasosa acontece nesta câmara posterior do órgão respiratório. Então, ele armazena primeiro o ar entra nessa cavidade bucal, ele expulsa depois esse ar através desse opérculo, sim? E aí, um terceiro momento, então, nota que aqui, ó, pessoal, olha que interessante, na terceira figura, número 3 ali, está fechada aquela câmara anterior, ela não tem contato, ela não tem contato com o ar que está sendo comprimido, no órgão respiratório. Só depois é que ele abre para ser colocado nesse órgão de troca gasosa. Sim? Então, ele armazenado fica fechado. Aqui eu tenho compressão maior desse local de troca gasosa, e depois é que ele é lançado para esse órgão respiratório, tá? Respiração aérea que se chama. Anfíbios. Anfíbios é muito interessante. Como eles vivem no meio úmido, anfíbio, né? O que acontece? Também tem troca de ar pela pele, não só pelo pulmão. Tem pulmão, mas é pela pele, tá? Olha que interessante, ó. Existe, então, uma hematose cutânea, sim? Isso não acontece em répteis. Répteis têm carapaça e os crocodilianos têm uma pele muito espessa, né? Porque são lagartos também. Por quê? Porque são animais que vivem em ambiente seco, salvo eles sobem à superfície para aquecer o corpo. Então, para evitar dessecamento ou desidratação, em lagartos, no caso, em ambiente deserto, ele não pode estar ao luxo de ter respiração, entrada de O2 e CO2 pela pele, porque senão ele vai desidratar, vai perder vapor de água, então água na forma de vapor de água, e vai ficar sequito da silva, né? Não acontece isso. Então, notem, aqui vocês têm exemplo de animais, esses sapos, né? Sapos tem pele enrugada e pelos que aumentam com a superfície de contato. Então, ali vocês têm embaixo, na figura da direita, um exemplo máximo de aumento de superfície de contato, uma rã peluda que vive nos Andes, encontrada no Peru, principalmente. Ela tem esses pelos, o que aumenta a superfície de contato para a troca de ar. Claro, nos Andes o ar é rarefeito, acima de 2.000 metros, a pressão parcial de oxigênio é muito pouca, então ele tem que captar o máximo de ar que puder. Da onde? Então tem uma pele as peles enrugadas, né? E também esses pelos, nesse exemplo, dessa rã peluda, tá? A salamandra é um anfíbio, e você também tem a cobra de vidro. Cobra de vidro, que é o terceiro exemplo de anfíbios, fazem troca não só pelo pulmão, como através da pele também, tá? Répteis não fazem isso. É a mesma coisa. Ele aspira o ar, coloca uma cavidade, uma bolsa, né? Ele comprime o pulmão e sai o ar, e depois ele engole esse ar que ele colocou nessa cavidade bucal. Mesma coisa que o peixe pulmonado.
Você vê que não há grande diferença entre um peixe pulmonado e um anfíbio. Mesma coisa. Sim? Engole o ar, coloca nessa cavidade bucal, expulsa o ar do pulmão e depois ele engole esse ar que ele botava na cavidade bucal. Sim? Além da troca pela pele. Bom, aqui vocês têm os quelônios, a tartaruga embaixo, depois o iguana bem em cima e um crocodiliano à esquerda, tá? O crocodilo já tem caixa torácica, o iguana também tem uma caixa torácica, o pulmão está guardado, então ele tem uma atividade de abertura, amplitude e compressão do tórax, né? O aumento de espaço desse tórax e a sua compressão, uma inspiração, uma expiração, apresenta já costelas, né? E a tartaruga, ela tem a sua carapaça. Não sei como estender o tórax, mas você entende que os músculos abdominais e dos membros alteram o volume torácico. Então, essa caixa torácica, ela puxa, essa caixa torácica elástica, na verdade, porque não tem tecido ósseo ou cartilaginoso que o segure, né? Ele é distendido e comprimido através da musculatura do abdômen e dos membros anteriores, tá? Abdominais e dos membros como um todo, né? Interessante, né? Sabe, se a carapaça é fixa, não tem como esse tórax aumentar e diminuir. Mas já existe, então, uma caixa torácica a partir de répteis. Tá? As aves, é interessante. As aves de saques aéreos, de certa maneira, ajudam um pouco a fato de ter ar, torna o bicho um pouquinho mais leve, né? E os ossos são bem mais leves, o bicho é feito para voar. Então, vejam bem, vocês têm ali o bronco primário, sacos aéreos anteriores e posteriores. Sacos aéreos anteriores e posteriores. Vamos ver como é que isso aqui funciona. E o pulmão, tá? Então, além dos sacos aéreos anteriores e posteriores, da frente e de trás, você tem pulmão também. Esse aqui é um esquema em que você tem, mostrando os dois sacos aéreos, os sacos aéreos anteriores e os posteriores, sim? Com aquela área mais cinza que é o pulmão, tá? E essa seringue é a câmara onde se produz o canto das aves. Bom, vamos devagarinho. Olha que interessante. As aves tem uma bruxaria aqui. Olha que interessante. Movimentos respiratórios nas aves. Esse movimento acontece de trás para frente, né? Se a gente pensar que nós mamíferos respiramos, o pulmão já se infla de ar, né? Nas aves começa de trás para frente. Então vamos ver assim, ó. Você tem a primeira inspiração. Se eu tenho a primeira inspiração, é porque eu vou ter depois a segunda inspiração, né? Primeira inspiração, o que acontece? Você tem nessa figura da direita, você tem a traqueia, naquelas duas linhas horizontais vermelhas, que vai até o fundo, vai até o saco aéreo posterior. Vai direto para o saco aéreo posterior, tá? Na frente você tem o saco aéreo anterior, com uma abertura para essa traqueia, o pulmão e depois o saco aéreo posterior. Então o que acontece? Na primeira inspiração, olha que interessante, o que está escrito ali, à esquerda em cima? Leva o ar da traqueia, rico em oxigênio, para os sacos aéreos posteriores. Não entra no saco aéreo anterior. É direto lá para trás, para o saco aéreo posterior. Tá? Essa é a primeira inspiração. Então, estou entrando um ar rico em oxigênio até o fundo nesse saco aéreo posterior. O que vai acontecer? A primeira expiração. Nessa primeira expiração, eu vou ter compressão desse saco aéreo posterior, expiração, sim? E aquele ar rico em oxigênio, ele entra no pulmão. Então, o que diz ali na primeira expiração? Leva ar dos sacos aéreos posteriores, rico em oxigênio, para os pulmões. Aí eu tenho a hematose, que é a troca de gases. Entra oxigênio no sangue e sai CO2 do sangue para o pulmão. Tá bem? Muito bem. Segunda inspiração. Aquele ar rico em CO2 agora, que recebeu o CO2 do sangue, ele é empurrado para o saco aéreo anterior, através da segunda inspiração. Segunda inspiração. Saco aéreo anterior. E depois da segunda expiração, eu tenho a compressão desse saco aéreo anterior, que empurra esse ar rico em CO2 para a traqueia, onde ele é expirado. Sim? Então, vou voltar para cá. Ó. Então, na primeira figura, o ar rico em oxigênio entra até o saco aéreo posterior, até o saco aéreo posterior,
Na primeira inspiração. Na primeira expiração, esse ar rico em oxigênio, lá do saco aéreo posterior, é empurrado para o pulmão, onde ocorre a hematose. Depois eu tenho a segunda inspiração, que é a passagem do ar dos pulmões, rico em CO2, para o saco aéreo anterior. E a segunda expiração, esse saco aéreo saco aéreo anterior, ele é comprimido e expulsa esse ar rico em CO2 para a traqueia e aí para o meio ambiente, tá? Bom, aqui mostrando então a figura, o que foi está esquematizado anteriormente, né? Só uma movimentação. E aqui a interessante estrutura desse pulmão das aves, né? Notem assim, o que diz ali naquele retângulo de fundo azul ali, de fundo rosa à direita. Os capilares aéreos, capilar aéreo, ele transporta o ar dos parabrônquios, sim, que são essas subdivisões pulmonares, né? Aos capilares sanguíneos. Os capilares aéreos transportam o ar dos parabrônquios, sim, para os capilares sanguíneos, onde o O2 é absorvido e leva de novo aos parabrônquios. Então, você tem ali, ó, o fluxo sanguíneo de um capilar, sim, e ele passa sobre a superfície desses parabrônquios, né? E vocês têm esses capilares aéreos, são as ramificações desses parabrônquios. Para quer dizer ao lado, né? Então, são subdivisões dos brônquios, tá? Então, esses capilares aéreos, nada mais são do que subdivisões de parabrônquios bem ramificados, para que este ar tenha contato com esse sangue, para receber o oxigênio do sangue arterial, receber o oxigênio do sangue arterial e colocar o CO2 nesse sangue. Então, o sangue vai sair para um capilar rico em sangue venoso, tá? Então, cada parabrônquio é extremamente bem vascularizado por esses capilares. Bom, aqui é o esquema em que o ar entra pelos parabrônquios, né? E ele passa por cada orifício daqueles dos parabrônquios ali da origem de um capilar aéreo, sim, extremamente bem vascularizado. Bom, por último, olha que interessante. A traqueia das aves é muito, muito grande, muito extensa, né? Se nós pensarmos que nós mamíferos temos o suficiente da laringe até a entrada dos pulmões, esse é a traqueia, né? É só um caninho. Por que nas aves é tão comprido? O que diz ali, ó? Aquele raiozinho em cima. A traqueia das aves é muito longa para garantir o aquecimento do ar na árvore respiratória durante o voo. E vocês imaginem assim, por exemplo, aves migratórias, ganso canadense. Esse bicho ele voa em torno de 1.000 metros, no mínimo, de altitude, no mínimo, né? Então, o ar frio, se não houvesse aquecimento do ar, eu teria então uma pneumonia, uma inflamação de pulmão severa nessas aves e não conseguindo manter o voo. Então, notem, como vocês têm esse cisne negro, cisne grasnador, esse grou, são animais que têm migração, são aves migratórias. Então, eles têm uma traqueia bastante comprida para dar tempo que esse ar seja suficientemente aquecido para entrar naquele saco aéreo posterior, depois nos pulmões, suficientemente aquecido. Tá bem? Por isso que dá tanta volta, né? O tempo de ser aquecido. Tá? Porque bicho vive em altitude, né? Não é uma migração a poucos metros de altura, para evitar predadores, e aproveitar as correntes aéreas em cima. Então, o ar lá é frio, é gelado, né? Tem que aquecer. Tá? Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou parar, então, a gravação. Aqui, tranquilo. Tá.